Eu sou Alex Machado Eu sou a Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui você aprende tudo o que você precisa saber sobre marketing, vendas e liderança para o seu negócio. Nós acreditamos verdadeiramente que se você quer fazer a sua empresa alavancar a nível de vendas, posicionamento, presença, você deve dominar esses três pilares: marketing, vendas e liderança. E no episódio de hoje vamos falar sobre os principais erros que os donos de empresa cometem ao levar o seu negócio para a internet. E é legal a gente definir essa questão de levar para a internet, porque muita gente confunde marketing digital com infoproduto. Acho que esse é o primeiro grande mito que eu quero quebrar aqui, porque a gente vem ouvindo consistentemente esse termo marketing digital, marketing digital. E o que é esse tal de marketing digital? Na verdade, a sua empresa física hoje, ela tem um estabelecimento, ela tem um endereço, ela tem ali um espaço físico que opera. Quando você vai para a internet, você traz a sua presença para o digital, uma presença online. E o marketing, existe o marketing que você aplica na sua própria unidade de negócios, que você aplica com os seus clientes. E quando você aplica o marketing na internet, chamamos de marketing digital. Então, primeiro eu quero quebrar esse mito aqui de marketing digital é só de infoprodutos. E aí vale muito a pena a gente quebrar uma. Muita gente acredita que, por exemplo, né? Então eu tenho o meu negócio, eu não tenho nada na internet, criei um perfil no Instagram hoje, pronto, acabou. Amanhã já vai estar bombando as vendas. E é legal entender isso porque não é pelo fato de você criar um perfil na rede social é que você está necessariamente já com o seu marketing estruturado. Na verdade, um item do seu posicionamento na internet são as redes sociais. É muito mais amplo do que isso. Esse é o objetivo do podcast de hoje, é falar sobre 7 principais erros que você, empresário, está cometendo que está matando, quiçá, suas vendas também na internet. Exatamente. Então, se você é dono de negócio e sente que a sua empresa, ela não está conseguindo os resultados que ela deseja, almeja, ela pode estar cometendo alguns desses erros que a gente vai falar aqui hoje. Então, fica aqui com a gente, né, Alex, que nós vamos transcrever cada um desses erros conforme a nossa jornada no marketing digital, né, no marketing, né, propriamente dito, para os donos de negócio. E se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, meu nome é Alex Machado, eu sou treinador e consultor corporativo há 16 anos, empresário há 13 anos e venho ajudando empresas exatamente nesses três pilares: marketing, vendas e liderança. Hoje eu presto consultoria para empresas que faturam mais de 7 dígitos e também, seja na área do ramo de varejo, indústria ou serviços. Meu nome é Maria Clara, eu sou engenheira de produção, sou gestora de tráfego pago, especialista em Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, todos os ads. E hoje eu tenho uma empresa que é a Converja Ads, que é uma empresa especializada em tráfego pago, né, nos anúncios online. Legal. Clara, 7 erros que empresários cometem e que a gente vai pontuando cada um deles, porém a gente também já vai esclarecendo, né? Dizendo qual seria o melhor caminho para que esses erros sejam evitados, se possível, sempre evitar, ou se você estiver cometendo, como você pode aprender com eles e, consequentemente, ajustar ali a rota e crescer com, né? Porque eu acredito também que todo erro gera um aprendizado. Inclusive, alguns desses pontos que eu vou falar aqui, eu penei bastante para poder entender como funcionava isso para uma estrutura de negócios. Até antes de falar um pouquinho, antes de entrar nos 7 erros, eu queria contextualizar também algo que eu acho que vai ajudar muito você, empresário, a entender a analogia quando a gente trouxer o seu negócio para a internet, para o digital. É, Sempre que você tratar, quando a gente trouxer aqui os assuntos e sempre que você ouvir alguém falando sobre o que você deve fazer na internet, você tem que trazer a similaridade para o que você faz naturalmente no seu negócio local, no seu negócio físico, nas suas instalações físicas. Então, por exemplo, um negócio físico, ele tem que ter um endereço, né? Na internet, nós temos que ter um site. A gente vai aprofundar mais sobre Sim, isso. sim.
No físico, você tem uma conta de água, uma conta de luz recorrente. Na internet, podemos chamar isso da estrutura de hospedagem, se a gente estiver falando de site, ou então até mesmo de tráfego pago, quando a gente estiver falando de marketing propriamente dito. Então, assim, muitas analogias que hoje no presencial você precisa ter para sua operação rodar, você também precisa ter isso na internet. Esse é um segundo mito que eu quero quebrar. Sim, Porque verdade. muito empresário acha que na internet tudo é nuvem e que você não gera um custo envolvido, não gera uma estrutura, uma organização, uma lógica, um processo. E muito do que a gente vai falar aqui desses 7 erros está ligado a esse mito. E muitos empresários se frustram achando que, putz, se eu for lá e criar um Facebook, Instagram, LinkedIn, está tudo resolvido. Não, na verdade você está se frustrando. E por isso que a gente quer pontuar esses 7 erros. E eu acho que isso foi uma ótima colocação, porque é interessante isso, né? As pessoas, elas conseguem visualizar muito melhor quando tem algo físico, né? Como você falou, a minha empresa na internet. Fica muito aquela sensação de que tá tudo na nuvem, como você mesmo disse, né, Alex? E não, assim, eu não vou querer já dar spoiler dos erros, mas encarar por exemplo, vamos falar um pouquinho agora da rede social. A rede social é um ativo da sua empresa, né, Alex? E talvez eu vou fazer esse comentário aqui, porque algumas pessoas, talvez, né, os donos de negócio não tenham esse conhecimento, mas existem hoje empresas que vendem perfis, por exemplo, no Instagram, estou usando essa analogia que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo entender, por milhões. Então, é um ativo. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, eu vejo isso, né? Que os donos das empresas, muitas vezes, quando chegam até a gente, às vezes, não, eu tenho aquele Instagram e acho que eu até já cancelei a conta, ou muitas vezes, eu aqui, né, com o tráfego pago, com os anúncios online, quando nós vamos. Esse é um assunto um pouquinho mais profundo, mas eu quero exemplificar ainda mais esse ponto que o Alex falou, porque ele é muito importante. E na verdade, eu até brinco muito com meus clientes, com as pessoas que chegam aqui até a gente, que você está jogando dinheiro fora, se você não levar isso a sério. Porque, vou dar um exemplo, né? Eu chego aqui em empresa, claro, eu quero contratar sua empresa para fazer meus anúncios online. Tudo bem, né? Uma das primeiras coisas que a gente pede aqui é o acesso às contas de anúncio, tá? E aí, muitas vezes, o dono, o responsável, ele não sabe. Ele nem sabe, ele não sabe se tem, ele não sabe com quem tá o acesso. E nós vamos dar mais exemplos que, na verdade, isso tudo é um ativo. Você criou inteligência, você pagou por isso. A gente vai falar muito assim, eu paguei pelo lead, então por que não eu trabalhar esse lead até o final? Enfim, eu queria exemplificar mais ainda isso, porque isso é uma realidade, né, Alex? Nós vemos muito isso, esse erro, que realmente é você encarar toda a sua estrutura online, toda a sua estrutura na internet como um ativo que você pagou, que você tem dinheiro, e muitas vezes isso vale muito dinheiro. E você falando, Clara, me lembra de um terceiro mito, né? É achar que, como é na internet ou é online, você não precisa conhecer sobre aquele assunto. Eu acredito assim, o empresário como um todo, qual é o grande desafio do empresário? Ele é entender daquilo que ele domina, seja produto ou serviço, mas além do que ele domina a nível de produto e serviço, ele tem que entender de gestão de pessoas, de liderança, de vendas, de marketing, de tributação, de contabilidade, não é isso? É, Gestão financeira. é, Então, é, assim, o empresário, ele tem que dominar, ele pode ser que não seja ele que bote a mão na massa para executar, exatamente. mas ele precisa conhecer o suficiente, eu não sei o quão suficiente é para o teu negócio, isso vai depender da complexidade do seu negócio. Mas ele tem que entender o suficiente sobre essas áreas para poder gerenciar, tocar, ou então pelo menos escolher profissionais adequados para gerenciarem essa área. E quando a gente vem para a internet, eu acredito, pelo menos espero que você tenha escolhido bem o seu contador. Se você tem uma consultoria jurídica, eu acredito que você tenha escolhido bem o seu advogado. Se você tem uma consultoria de recrutamento e seleção, eu imagino que você tenha escolhido bem
o teu recrutador. Então, assim, se você tem esse cuidado para sua operação física no mundo real, você tem que ter esse cuidado também na escolha quando você traz a sua empresa para a internet. E você tem que entender de tudo isso que a gente vai falar aqui, está falando, e esse podcast é Exatamente. exatamente para isso, para trocar ideia com empresários, para que o empresário entenda sobre marketing, vendas e liderança. Não necessariamente é você que vai tocar isso na sua operação, mas você vai convidar o teu gerente, o teu gestor para estar aqui assistindo também com a gente, ou então você vai assistir o suficiente para aprender e saber conduzir esse seu gerente e gestor sobre esses três assuntos que eu estou convencido que se você não dominar, a sua empresa não alavanca. Você vai sempre perder para a concorrência. Então vamos lá, vamos começar falando dos 7 erros. Vou falar do erro número 1. Bora. O erro número 1 é achar que só postar no Instagram já é marketing digital. Então foi até o que eu comecei falando, né? Vou criar hoje a minha rede social. Hoje em dia, né? A gente fala muito aqui de Instagram, porque é uma rede que está em alta. Mas nós sabemos que para cada empresa existe a sua rede social principal. Mas muitas vezes o empresário, a empresa, acha que quando cria essa rede social já está fazendo marketing digital. E já fica realmente ali esperando a venda acontecer. E não é bem assim. Na verdade, você precisa de estratégia. Até pegar um gatilho aqui com o erro número 2, mas você precisa montar uma estratégia até mesmo para saber qual rede social começar. Muitas vezes você pode estar pensando que a sua rede principal, onde o seu público-alvo, já deu um spoiler do erro 2, mas muitas vezes você precisa fazer essa análise estratégica de onde meu público-alvo está. Muitas vezes ele não está no Instagram, tá? Ele pode estar, né, Alex, a gente fala que a gente está aqui estruturando, né, até exemplificar para vocês. Hoje nós estamos estruturando, né, melhorando o nosso funil interno de vendas por exemplo, o nosso público hoje ele não é focado em Instagram. Né? Claro, então você está dizendo que eu não tenho que focar só na minha principal rede, na rede onde meu público-alvo está? Não, você tem que estar presente em todas, né? O Alex até falou isso no nosso último podcast, você precisa estar presente em todas, mas tratando de público-alvo, saber onde meu público está e tratando de vendas, nós precisamos montar algo muito mais estratégico. Não é só simplesmente criar a rede social que tudo já vai acontecer automaticamente num piscar de olhos. Sim, concentrar energia, né? Então você precisa ter diversas redes com o arroba da sua empresa registrado, para você garantir que ninguém crie um perfil com o nome da sua empresa. Porém, qual rede você vai concentrar suas energias? E daí é esse erro, né? Que alguns empresários acreditam que ao criar o Instagram, que a gente está usando como exemplo, mas serviria para qualquer outra rede, Outra rede. o Instagram já é suficiente para ser o seu pilar do marketing na internet. E a partir de uma vez que você cria o seu perfil, posta de forma espaçada, sem estratégia, sem um planejamento, isso vai trazer vendas. Eu acredito que não, acredito que, aliás, vai dispensar muita energia, esforço, e você não vai ter retorno. E você vai desanimando com isso. Como você bem disse, Clara, a rede social é um ativo. Vamos falar do YouTube. O YouTube é um grande ativo, né? Com o passar dos anos, Sim. você inclusive consegue monetizar. Se você tiver X mil horas de visualização, X mil seguidores, né? Então você consegue monetizar ali. É uma fonte de renda, a não ser que você seja um blogueiro, né? Com milhões de seguidores. Mas ainda é um ativo ali da sua empresa. E o legal do YouTube é que quem nunca aqui pesquisou vídeos de 5 anos atrás? Na verdade, você estava buscando um assunto, né? E aí você Sim. achou um vídeo, aquele vídeo te atendeu, resolveu o seu problema, te ajudou. Aí você vai ver a data de publicação daquele vídeo, é um vídeo de 5 anos atrás, 7 anos atrás, ou seja, é um grande ativo que vai ficar ali na rede. E as outras redes sociais também é um ativo, apesar daquela rede social não ser sua. Talvez isso seja até um assunto para um próximo podcast, porque seguidor não paga conta, né? Seguidor é um número, é uma métrica super importante, etc e tal.
Mas ter seguidor também não quer dizer que ele seja seu, porque se o dono lá, o tio Zuki, resolver derrubar a meta, você perde seus seguidores da noite para o dia. Então, assim, ele é um ativo, sim, mas não é seu totalmente, porque existe um terceiro intermediando a plataforma. E aí, complementando, aqui na empresa, né, na agência, quando os clientes entram, né, então tem todo um processo de onboard, uma etapa do processo de onboard é entender qual é a rede social melhor para a gente começar uma estratégia ali de vendas, né? Eu vou falar de tráfego pago, mas é de vendas, né? Porque geralmente, né, o principal objetivo daquele cliente, quando ele procura uma agência de tráfego pago, é vendas, né? Uma consequência a vendas, negócios. É... E é um item, né? Um item a gente entender por qual rede começar. Ou como o Alex falou, em relação à energia e até mesmo investimento. Muitas vezes o dono de empresa ele não vai ter talvez um aporte para colocar em todas as redes, porque acaba disseminando muito a verba. Então, realmente é uma análise que nós fazemos onde começar, qual rede começar e de qual forma estratégica nós começarmos os anúncios e o marketing na rede social. Vamos lá, segundo erro. Não definir o público-alvo claro, né? Eu dei um spoiler, mas eu acho que eu vou deixar até essa um pouquinho pro Alex, né, Alex? Mas o Alex vai falar um pouquinho mais, mas o quanto é importante a gente definir o público-alvo para entender vários outros pontos que a gente vai falar aqui também. Vocês vão observar que nós vamos entrar nos outros erros e a gente vai puxar muito pro público-alvo. E por que a gente não colocou esse como o primeiro, né? Porque, teoricamente, você, bom, primeiro eu defino o público-alvo, depois eu escolho a rede social que eu vou trabalhar. Na verdade, foi proposital colocar a rede social como item, como o primeiro erro, porque é unânime como você abrir um negócio e corre para fazer o perfil do Instagram. Exatamente. Então, assim, legal, acho que é importante fazer sim o perfil do Instagram. Mas, de novo, né, o erro número 1 é vinculado a não abrir um perfil no Instagram ou qualquer outra rede, mas sim achar que ao abrir o perfil do Instagram ou em qualquer outra rede, você já está fazendo marketing para a sua empresa. E não está. Você só abriu uma rede social. E agora, o segundo erro, que é o público-alvo, aí sim a gente começa a decupar, a entender com quem a gente está falando e com base no para quem a gente está falando e o que a gente está vendendo. Faz sentido a gente ter uma rede ou não, dispensar uma ou não, ter duas, quiçá no máximo 3, dependendo do seu volume de verba para investir, etc e tal. E por isso que definir o público-alvo tem uma grande analogia com o mundo físico. Como um dono de negócio escolhe a instalação da sua nova unidade? Vamos falar de comércio para ficar mais fácil. Um restaurante, uma loja de roupa, né, uma autopeças, né? Como é que você escolhe? Você escolhe pelo o que você está vendendo para quem passa na região, não é assim? Exatamente. Inclusive, o espaço vai ficando mais caro dependendo da concentração de pessoas que passam ali. O perfil daquele público, daquela região, daquele bairro, daquela rua. Então vai ficando mais caro o aluguel, vai ficando mais caro a luva para você alugar aquele espaço. E não é assim que o empresário, né, Eu acho que raiz, tradicional faz? essa analogia tá perfeita. Eu acho que sempre trazendo o mundo físico para o mundo digital. Acho que Exatamente. tá muito legal, vai ficar claro, né? Até porque nós estamos falando exatamente com empresários do mundo real Sim. para que ele possa trazer o seu negócio para a internet e vender mais, Sim. né? De novo, a gente aqui não ensina você a criar curso online, não é isso. Tem agora, né, virou isso na internet, mas o que nós ensinamos é você do mundo real, empresário que tem o seu negócio e precisa que o seu negócio esteja bem consolidado na internet, para você alavancar as suas vendas, aumentar a sua presença, criar mais impacto. Então, por isso que eu vou estar sempre fazendo essa analogia. No mundo físico, nós escolhemos o espaço de acordo com o que nós vendemos.
E para alugar um espaço, comprar um terreno, construir uma sede, você avalia o ponto, não é isso? Legal. Se você faz isso no mundo físico, você tem que fazer isso também na internet. E o fazer isso na internet é definir o público-alvo. Olha que beleza. Interessante. A diferença é que você não vai ter um endereço, porque vai ser sua rede social, vai ser o seu site, o endereço é o nome da sua empresa, né, .com.br, mas se você não definir o seu público-alvo, é como se você estivesse vendendo, sei lá, Havaianas em um local que você precisa de calçado fechado. Então, essa definição do público-alvo. E esse é o grande barato e desafio da internet, porque na internet você pode falar com o mundo inteiro, mas se você não traçar um público-alvo, vai ficar o mundo inteiro e você vai ficar perdido. Alex, mas se eu definir um público, mas eu quero vender para todo mundo, também é um grande equívoco, né? Primeiro que a gente não consegue vender para todo mundo, essa que é a verdade, né? Mesmo que você pudesse, você não conseguiria entregar para todo mundo. Segundo, que nem todo mundo quer comprar de você. Não importa o quão bom você seja, nem todo mundo vai querer comprar de você. E terceiro, mesmo que você faça um recorte pequeno de um público-alvo, esse público-alvo na internet tem muita gente. Então, vamos supor, eu vendo só para pessoas que gostam de café, com essa e essa característica, com esse aroma e sabor. Você vai recortando e descobre, nossa, mas pouquíssimas pessoas gostam disso. Quando você vai para a internet, você encontra que, na verdade, existem milhões de pessoas que gostam daquilo ali. Então, assim, esse também é um grande barato de quando você traz o seu negócio do mundo físico para a internet. O que parece pequeno no mundo físico, quando você expõe de uma forma inteligente e estratégica na internet, você acaba falando com milhões ao mesmo tempo. Não, exatamente. Concordo com tudo. Vamos pro terceiro? Não investir em tráfego pago nos anúncios online. Então essa eu vou puxar um pouquinho a sardinha para mim. A gente trouxe até um dado aqui, que postagens orgânicas, muitas vezes elas não alcançam nem 5% do público. E aí eu quero trazer um caso para vocês de um cliente que nós fechamos essa semana. E é muito interessante. Ele tinha mais ou menos 10 mil seguidores no perfil. Aí eu vou falar de Instagram, porque no caso desse cliente, realmente a principal rede dele era o Instagram. Então lá ele tinha 10 mil seguidores. Eu até perguntei se aqueles seguidores eram reais, né? É uma pergunta que nós, do tráfego, né, dos anúncios online, nós precisamos entender, até mesmo para a gente saber se aquele público que tá ali naquela rede social é um público real. E era muito interessante que quando eu olhava ali as postagens, né, assim, eu não vou entrar em tantos detalhes, né, eu vou tentar trazer uma análise um pouco mais macro para vocês. Quando eu olhava as postagens, né, os vídeos principalmente, e realmente, acho que não chegava nem a poucos os vídeos que chegavam a 200 visualizações. Eu pensei, quando eu olhei, né, fiz aquela análise, os vídeos estavam relativamente ok, teriam melhorias para se fazer, tudo bem. Isso que eu tô falando, não vou entrar em conteúdo, qual a estratégia, o que eles estavam errando. Mas assim, até dá uma dor no coração. Porque, né, poxa, 10 mil seguidores, nossa, nem 100 visualizações, né? E aí eu fiquei pensando, né? E aí uma estratégia que a gente monta dentro do tráfego pago, aí eu quero falar com vocês das possibilidades que a gente consegue com o tráfego pago. E uma das estratégias que nós montamos para esse perfil, por exemplo, foi o seguinte, a gente falou, olha, né, fulano, nós vamos usar as publicações de vocês, as publicações que eles postam mesmo no tráfego. Porque o que a gente consegue com isso? Então vamos lá. Então é um perfil que tinha vídeos postados. Então eu consigo pegar aquela publicação postada e colocar no tráfego. Ao invés de ter que criar uma publicação nova, né? Exatamente. E aí o que eu consigo com isso? Eu consigo maior número de visualizações. Olha que legal. Então vai trazer uma certa autoridade ali pro perfil, que vai aumentar o número de visualizações, né? Às vezes a gente pensa que pode ser uma métrica de vaidade, não. Poxa, tem bastante visualização, mas o que eu consigo trabalhar ainda mais com o tráfego pago?
as pessoas que visualizaram aquele vídeo. Então, com o tráfego, eu consegui aumentar o número de visualizações e eu vou conseguir trabalhar um público de pessoas que viram aqueles vídeos. Olha que interessante. E ele falou, poxa, realmente a outra empresa nunca fez isso com a gente. E isso nós aplicamos em outros clientes, assim, dá super certo. Aí, enfim, eu não quero entrar tão a fundo, né, em funil, né? Mas isso é bem interessante, porque eu consigo fazer as possibilidades que o tráfego pago a gente consegue com os anúncios. E nesse caso desse cliente, realmente um perfil sem engajamento, sem, enfim, vários problemas que a gente vai resolvendo ali aos poucos. É, Acho que vale a pena também você dar uma explicada, claro, a diferença do tráfego orgânico para o pago, né? Então, talvez explicar o que é esse orgânico que não chega nem a 5%. É, o pago acho que tá bem claro, mas assim, o que é esse orgânico, né? e aí é interessante a gente entender o seguinte: o que é o tráfego, né? Tráfego na internet. Na verdade, é a movimentação de pessoas ali dentro das redes. Então, as pessoas, né, clicando, acessando um site, isso tudo é o tráfego. E aí, o Alex hoje trouxe muitas analogias do presencial, né, do físico. É como se fosse realmente o tráfego de trânsito, né, os carros circulando. Então, vocês imaginem isso dentro da internet. As pessoas clicando, acessando, comentando, chamando no direct, isso tudo é tráfego. E aí, existe o tráfego o orgânico, que na verdade é realmente eu postei alguma coisa, eu publiquei alguma coisa, a pessoa vai até aquele conteúdo sem nenhum esforço, né? Ela vai ali, a própria ferramenta entrega isso. Então, o próprio Google, por exemplo, eu tenho um site. Ah, mas o seu site não tem acessos, né? Então, o Google ali, ele faz uma movimentação para que o seu site apareça e as pessoas consigam acessar. E aí, no caso do Instagram, a mesma coisa, né? Você depende da ferramenta selecionar ali o seu perfil para poder indicar para alguma pessoa. Por isso que o orgânico não raro só pai, mãe, sobrinho, tio Exatamente. assiste, você Exatamente. Muito, publica. é aquilo, né? Aí é uma questão de ferramenta, realmente ele vai entregar para as pessoas que mais engajam ali no perfil. E o tráfego pago não. O tráfego pago você consegue direcionar. Então, pegar aquela sua publicação e direcionar para quem você quer. Então, se eu quero direcionar aquela publicação para uma pessoa que já viu um vídeo, eu consigo fazer. Isso é uma possibilidade que muitas pessoas às vezes não sabem. Eu Eu quero mostrar para pessoas que tenham de 20 a 30 anos, que moram numa determinada região e que tenham um determinado perfil de consumo. Consigo. consigo, né? Localização. Então, aí tem localização, idade, interesses daquela pessoa. Então, isso que a gente consegue fazer com o tráfego pago. E aí, assim, até eu fiquei pensando, né? Não investir em tráfego pago. É muito claro às vezes isso, né? Porque, Alex, me fala aí alguma empresa grande, né? Que não investe em tráfego pago. E eu gosto muito de fazer essa analogia também, gente. Os grandes fazem, por que não a gente fazer? Lógico que a gente pode só fazer numa proporção diferente. Grandes empresas investem muito dinheiro. A estratégia dela é absurda. Elas investem em outros canais, não só tráfego pago, né? Então, hoje realmente é muito difícil você ver uma empresa já consolidada no mercado que não investe em tráfego pago. Então aí a gente tem que pensar, nossa, mas por que não? Por que eu não investir? Se hoje realmente a propaganda, né? Vamos falar assim, né? A propaganda, ela tá ali realmente nas redes, né? Aliás, quero fazer uma provocação aqui para você, empresário. Qual é a empresa que não investe em marketing? Nem a empresa que está bem posicionada e está lucrando. É a famosa propaganda. Aliás, a gente poderia traduzir tráfego pago para propaganda. Nós Sim. chamamos de anúncios, que é um nome bonitinho, né? E tráfego pago também é um nome mais moderno, mas nada mais é do que propaganda. Se você pega no mundo físico a empresa lá patrocinando camisa de time, cara, por que que os caras estão patrocinando camisa de time? Porque aparecer na camisa do time para aquele público-alvo que é aquele grupo de torcedores para daquele time, de alguma maneira ou de outra, minha marca vai ficar na mente daquele público e quando lembrarem de X produto, vão lembrar da minha marca. É o tal do branding.
Então, se as empresas estão investindo e sabendo que o retorno sobre o investimento é de curto, médio e longo prazo, a internet possibilita, né, a todos, isso que eu acho legal também da internet, porque para você aparecer no outdoor, no alambrado de um estádio, no totem de uma grande cidade, na TV, na rádio, custa mais caro que a internet. E na internet você consegue começar com um valor baixo e você equilibra isso. Você está competindo, você está ali ombro a ombro com grandes marcas. Acho que democratizou nesse sentido também. Sim, verdade. Antigamente só quem apareceram 3, 4, 5 marcas nas grandes mídias. E hoje, com a internet, todo mundo pode aparecer igualmente na sua casa, porque hoje a TV virou o seu celular de mão. No aeroporto, ninguém mais está olhando a TV, está sim olhando o celular. E assim sucessivamente. Então, nesse sentido, o tráfego pago possibilitou que você apareça para um maior número de pessoas e para a pessoa certa. Em uma grande rodovia tem um outdoor, legal, tá lá. Nem imagino quanto deva ser um outdoor, mas deve ser caro. Só que está passando não sei quantos mil carros por dia. Tá, mas quantos daqueles carros ali são de fato o seu público-alvo? Você não consegue mensurar no outdoor. Mas no gerenciador de anúncios, no tráfego pago, usando a forma certa, você consegue metrificar exatamente quem clica no seu banner, no seu anúncio, e se está chegando de fato o público-alvo que você tem interesse para assistir aquele seu anúncio, aquela sua propaganda. Exatamente, né? E assim, aqui a gente tá falando nem o que que é certo e errado, tá? Mas sim as possibilidades que o digital trouxe como é que é? Os anúncios online são para todos. Total. Então vamos lá, quarto erro. Ignorar a importância de um site, de uma landing page. Essa eu vou deixar pro Alex, porque ele já sofreu tanto com isso. Alex, pode falar. Você já gastou bons mios. Gastei bastante dinheiro já com questão de estruturação de site, criar site. Eu já troquei de site da Nortecom pelo menos umas, 5 vezes. E não sei se você sabe, site não é barato. Enfim, quando você não sabe como funciona a lógica, por isso que eu falei no início, que pode ser que você não precisa fazer, mas precisa conhecer. E vamos lá, o que que é então o site, né? O site ele é a sua casa da sua empresa no digital. Se você tem um estabelecimento físico, o seu estabelecimento na internet é o seu site. E qual a diferença de site para landing page? Você pode ouvir muito essa palavra também, a gente pode falar ela outras vezes. O site, ele é mais robusto. Ele é exatamente a tua empresa como um todo. Você entra lá no site, vai ter lá no topo, lá, home. Quem somos, missão, visão, valores, produtos e serviços. Aí você clica lá, aparece a relação de produtos e serviços. Nossos clientes, aí aparece lá. Fale conosco, contato, faça o seu orçamento. Isso é um site, ele tem várias opções de clique, né? Várias subpáginas que você pode ir navegando dentro dele, até uma área só de blog. Esse é o seu site. A landing page é como se fosse um departamento da tua empresa, um escritório, né? Uma salinha separada. Não, eu quero falar só com RH. Ah, você quer falar só com a RH? Então olha essa página aqui específica. Isso se chama, a gente poderia trazer, tá? Fazer essa analogia para uma landing page. Uma tradução literal seria a página de aterrissagem. Ela só tem um único objetivo, a landing page. Você entrar nela, ler a informação que está naquela página e tomar uma ação com base naquela informação. Então a landing page, via de regra, ela vai ter algum CTA envolvido, né? Que é uma chamada para ação. Ou para você baixar um e-book, ou para você solicitar um orçamento, ou para você baixar um catálogo. O que você quiser entregar ou o que você queira a nível de ação daquela audiência que está assistindo e lendo aquela página, nós chamamos isso de uma landing page. E por que não fazemos isso junto com o site? Porque o site dispersa. O Sim. site tem muitas páginas. Aí você está lendo uma página
de um produto, só que está aparecendo a página do catálogo de Fale Conosco, nossos clientes, e dispersa a sua atenção e a gente tende a clicar em outros lugares e navegar no site. Daqui a pouco você navegou, Você navegou, perdeu. navegou, se perdeu e não tomou uma ação. Você simplesmente aperta no X e vai embora. Posso fazer uma brincadeirinha? Quando eu comecei a estudar um pouco mais de landing page, de site, realmente, né? É um pouco confuso ainda, né, para as pessoas entenderem. Eu lembro que não lembro agora, o professor da época dava analogia da casa. Nossa, você tem que pensar o seguinte: o site da sua empresa é a sua casa, né? E as landing pages são os cômodos. Então, se eu quero dormir, eu vou pro quarto. Exatamente. O Alex hoje está usando muita analogia, então eu vou fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, via de regra, e a gente está falando, isso já é uma estratégia de marketing, né? Via de Exatamente. regra, você vai precisar usar, ora, o seu site, você precisa ter um site institucional para quem visitar a tua página, o teu site, conhecer a sua empresa como um todo. Sim. Saber que a sua empresa tem estrutura, tem departamentos, tem, sei lá, sustentabilidade, compliance, né? Tem empresa que tem lá os seus relatórios expostos e tal. E, ok, você precisa disso. Mas você também vai precisar das landing pages, que são as páginas específicas para produtos ou serviços específicos para uma tomada de decisão específica. Isso é uma landing page. E por que então, essa é a importância, né? E a Clara falou, por que eu apanhei? Porque eu não sabia disso, né? Então, uma hora eu contratei uma agência para poder fazer, aí fez, e eu precisei trocar várias Sim, vezes, essa sim. que foi a verdade. Precisei trocando, e cada vez que você troca de ferramenta de construção, você troca de plataforma de hospedagem, você troca de, sei lá, servidor que vai estar ali envolvido com aquilo. Então, toda vez que você vai trocando, você gasta energia, tempo e dinheiro. Então, quando você começa certo, Exatamente. entendendo para que funciona Cada. cada necessidade dessa, você se estrutura melhor. E outro ponto. Mas, Alex, eu não tenho todas essas áreas e você acha que eu vendo muito bem no Instagram, ainda preciso de site? Também pode ser uma dúvida, né? A minha rede social funciona muito bem, eu ainda assim preciso de site? Sim, porque vai te ajudar no orgânico, como a Clara trouxe, porque é um ativo seu na internet. O próprio algoritmo vai privilegiar sites mais antigos. Inclusive, o nosso orgânico funciona muito bem lá na empresa, né? Sim, sim, Porque, verdade. apesar de eu ter trocado várias vezes, mas a gente começou de uma maneira certa no nível de orgânico, né? Google Meu Negócio, etc e tal. Então, vem muito cliente no orgânico, por incrível que pareça. Então, é um ativo seu, então você precisa ter, quanto antes você tiver um site melhor. Se você tiver um blog, melhor ainda, porque é a mesma analogia do YouTube. Se você vê um vídeo que resolve o teu problema, não importa se esse vídeo foi postado hoje ou há 5 anos atrás, diferente de um feed de Instagram, que é feed, né? Você passou, ninguém fica voltando o que você postou há 5 anos atrás, no Instagram, Facebook, LinkedIn. Verdade. Já Teu no, site. já no site, que é um blog, você vai voltar a ver artigos que foram postados há muito tempo, porque são bons artigos, e vai te ajudando na palavra-chave, no orgânico. Então, essa é a grande sacada para site e para landing page. Não negligencie isso, comece de uma forma certa e entenda que você vai precisar de um site robusto, institucional, com páginas internas, bem hospedado e bem construído, com palavra-chave para te ajudar no orgânico. Então, essa é a estrutura de site. E, eventualmente, você vai precisar de landing pages para um produto ou um serviço específico, para a sua audiência tomar uma ação específica, quiçá impulsionada pelo tráfego pago. Exatamente. Vamos para a quinta? Não ter um processo de vendas estruturado. Muitos empresários não têm um funil de vendas definido. Eu acho que das 7, talvez essa seja a principal. Olha, eu acho que é porque eu tô aqui pensativa, porque é um item ainda, né, Alex, que muitos empresários ainda, eu acho que eles nem sabem que precisam de um funil de vendas. E é legal isso, porque assim, tem empresário que tem consciência assim, ó, eu preciso vender, 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 e negligencia o marketing e liderança, Sim, né? sim. É interessante isso, né? Só se preocupa com a venda. Eu conheço alguns empresários assim. Olha, não importa, como é que é?
os fins justificam os meios. Eu não sei, não lembro muito bem o ditado, mas que ele fala o seguinte, cara, não importa, se eu tô vendendo, o resto não me interessa. E isso é uma pena, porque a longo prazo vai importar. Porque se você já está vendendo bem, cara, aproveita que você está vendendo bem Nossa, eu escutei isso. e estrutura as outras áreas. Aproveita que está entrando dinheiro, estrutura o marketing, que aí você vai ganhar mais. Estrutura a tua liderança, que aí você vai organizar o processo e vai alavancar. O maior erro que eu acredito nesse ponto é o seguinte: eu estou ganhando dinheiro, não me importo com o resto. Eu vou começar a me importar com o resto quando eu estiver perdendo dinheiro ou ganhando menos do que deveria. Nossa, isso Aí você acontece vai estar muitas com a corda empresas. no pescoço, Exatamente. porque você vai estar mais preocupado com o fluxo de caixa e você não vai estar ali como é que é? Você vai estar na sobrevivência, né? Sempre tentando sobreviver. Isso. Então, estruturar o comércio. Ah, tá. Então tem esse cenário. Tem o dono de empresa que se preocupa demais com as vendas e não se Sim. preocupa com o resto. Tem empresa que é vou pegar a mais romântica, né? Que se preocupa muito com a liderança, com as Esquece de vender. pessoas, com o clima e tal, Eu conheço empresa assim. e negligencia a venda e o marketing, né? Não, a gente não vendeu muito, não vendeu o que deveria, mas as pessoas estão felizes. Né? Então tem esse perfil. É E tem o verdade. outro perfil que se preocupa só com a presença, com o marketing, com a logo, com a identidade visual, com a publicação, e aí esquece. Então, assim, qual é o cenário ideal? MVL, marketing, vendas e A liderança. gente preza muito por isso, né? É o alinhamento, alinhamento dos planetas, né? Tem que estar tudo alinhadinho certinho, porque aí funciona. Então, beleza. Então, dito isso, estruturar um processo de vendas é fundamental. A gente vai ter um podcast só para Sim, falar sem sobre dúvida. isso, É um assunto bem, bem profundo, né? né? E, não, eu acho que vale a pena um podcast só pra gente falar disso. E eu ia até entrar aqui num outro ponto, na questão do marketing, né? Eu vejo muitas empresas assim. Tô com algum problema de caixa. Qual é o primeiro setor que vai cortar o marketing? Eu acho que quando os empresários tiverem essa sacada de, nossa, o marketing é a sua. Eu tenho brincado muito com isso, né? Ele que vai colocar leads para o seu comercial para trabalhar, para vendas trabalhar. Então eu considero que é um dos setores mais importantes da empresa. Eu acredito que vendas, o futuro da venda tá cada vez mais focado em Próximo. processo, em métrica, em número, em técnica. E marketing vai estar trazendo audiência, trazendo público, trazendo novidade, trazendo novas pessoas. Então, se esses dois braços se alinham, imagina que legal, né? Pessoas que possam trazer mais leads para o seu negócio e profissionais treinados, elitizados para poder converter isso. Porque antigamente vendas fazia tudo. Ela Sim. prospectava, ia atrás de novos negócios, conhecia né, vamos dizer assim, um marketing mais tradicional, o trade, né? E fazia tudo, jogava nas 11. Hoje em dia está separado. Mas é isso, esse é o erro, não ter um processo estruturado de vendas, e precisa ter. Esse é o meio da operação e precisa estar bem estruturado. Então, se você tá gostando desse conteúdo, né, Alex? Já segue a gente aqui, se inscreve no canal. Segue eu e o Alex aqui nas redes. Se você tiver qualquer dúvida de marketing, vendas, se eu não souber a parte de vendas, eu jogo pro Alex. Se o Alex não souber a parte de tráfego, ele joga pra mim. Mas a gente vai deixar aqui, né, Alex, na descrição do vídeo tem as redes sociais, tem o nosso site. Se esse conteúdo está sendo importante para você, se você está gostando, compartilha com o empresário, né, Alex? E um ponto legal também, escreva aqui o que você quer ouvir. É verdade, eu ia pedir isso mesmo. Qual é a sua dificuldade em marketing, vendas e liderança? O que está travando o seu negócio? Né? Porque a ideia é essa, a gente conseguir, através do que você escrever, criar um conteúdo relevante para você que te ajude no seu dia a dia, na sua empresa. Então vamos lá, vamos para os dois últimos. Bora. Não menos importante, mas não criar um conteúdo estratégico. Acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, que isso vai estar muito relacionado a público-alvo,
E também muito relacionado ao seu funil de. Agora eu vou falar, né, do funil de vendas. Eu gosto muito, assim, muito interessante, que hoje, assim, vou falar um funil de vendas em relação a conteúdo, né? Um funil, na verdade, de estrutura de conteúdo básico, tá? Hoje, como é que funciona, né, o conteúdo na internet? Você atrai uma pessoa através de um vídeo que chame a atenção dela, muitas vezes através de um anúncio. Depois, a gente chama isso de campanhas, conteúdos de topo de funil. Depois, você continua falando com essa pessoa através, a gente chama aqui, né, de campanhas de meio de funil. Aqui no tráfego a gente fala muito de campanhas campanhas de distribuição, que na verdade é eu reimpactar novamente essa pessoa que eu trouxe, talvez até por um conteúdo mais raso, mais simples. O nome próprio, o próprio nome diz, topo de funil. Então eu alimento ela com outro conteúdo que quebre uma objeção, que tire uma dúvida. E posteriormente a gente chama ali de fundo de funil, conteúdos de fundo de funil ou campanhas de fundo de funil. É uma oferta para essa pessoa. Isso é assim, um funil, né, Alex, bem, bem básico ali de estratégia de conteúdo. Então não é só simplesmente. Não, e eu vou pegar essa empresa que eu comentei com vocês, que nós fechamos, porque o que ela trabalhava só? Fundo de funil, oferta, oferta, oferta. E aqueles, sabe, aqueles anúncios bem X reais com X vezes de tanto. Então, assim, ela estava só trabalhando fundo de funil. Sabe o que que parece? Parece aquela loja de calçadão que tem um cara com um microfone e falando as ofertas do dia. Vem aqui que tá a Exatamente. promoção e tal produto, né? Então fica só ofertando, ofertando. É chato, né? Ninguém quer ficar seguindo alguém que fica toda hora te ofertando. Você tem que ter momentos de oferta, mas você tem que ter momentos de atração também. E aí hoje, né, a gente acredita muito, por isso que a gente até, né, Alex, fizemos um esforço, não, na verdade. Nós acreditamos em conteúdo. Nós acreditamos, por isso que o MVL saiu do papel. Nós acreditamos sim que hoje, para uma empresa se manter no mercado, ela precisa sim produzir conteúdo. Isso é uma outra dúvida. Nossa, eu recebo na caixinha de perguntas do meu Instagram. Ah, mas eu preciso postar, claro, eu preciso fazer conteúdo. Se você quer se manter no mercado, sim. A gente acredita que você precisa entregar valor, o mundo mudou, né? É engraçado Bem na que sua vez. eu e Alex, a gente vindo pra cá, a gente fez um comentário ali o local aqui onde nós gravamos o podcast é bem no centro do Rio de Janeiro, e o Alex comentando como o centro mudou, né? Antigamente o centro da cidade era pessoas de terninho andando pra lá e pra cá, e mudou muito, tá muito diferente. Não vou me postergar, mas em relação a conteúdo, a vendas, né, Alex, mudou muito. Foi o exemplo que o Alex deu na questão da estrutura do funil de vendas. Mudou muito. Então, e cada vez vai mudando mais, né? Eu acho que o público hoje está diferente, dependendo ali da sua faixa etária, um público um pouco mais exigente, um público que ele precisa ser convencido, ele precisa ter desejo. Então, eu acho que mudou muitas coisas. Então, você que é dono de empresa, empresário, a gente precisa acompanhar isso, né, Alex? Que senão a gente não se mantém no mercado. E quando se você seguir os passos anteriores, criar um conteúdo estratégico vai ficar mais fácil. Porque se você nichou bem, ou seja, escolheu bem o seu público-alvo, tendo a certeza mental que o seu público, por menor que seja, é muito grande na internet. Com base nisso, você escolheu a rede social que vai focar suas energias e o seu investimento. Você construiu um bom site, criou as landing pages para as pessoas aterrissarem e tomarem uma ação com base no seu produto ou serviço. Começou a investir no tráfego pago, não só acreditando que plantou a sementinha de publicação, ela vai demorar muito para crescer. Isso que é o tráfego orgânico. Somar o orgânico com o pago. E criar conteúdo estratégico de topo, meio e fundo de funil fica mais fácil. Entende a lógica? O que a gente está te Sim. ensinando aqui, passando, é uma sequência lógica para que você esteja mais direcionado na sua ação no digital. E aí o conteúdo estratégico vai fazer mais sentido para você.
Aí você vai conseguir se debruçar junto com a sua equipe de produção de conteúdo, vai pensar assim, cara, eu vendo para esse cliente, para essa rede, qual é o perfil de conteúdo para essa rede, para onde essa pessoa vai, se precisar saber mais sobre mim, como é que está meu site e como é que está minha landing page. Como é que está a minha distribuição de conteúdo no tráfego pago, ou seja, eu tenho um valor de investimento destinado a isso, e agora eu preciso pensar naquele que está mais urgente na compra, que ele ainda está descobrindo o meu produto ou serviço, ou aquele que nem sabe que eu existo e eu posso criar uma oportunidade, que é o topo, meio e fundo de funil. Exatamente. Então vamos pro último. Bora pro último. O último eu Eu, gosto muito que a Clara fale, que ela eu fala tenho isso várias com histórias. muita consistência para todos os clientes, né, da agência. Eu acho que assim, o último é desistir muito cedo. É, é interessante, né? Eu brinco muito, né? Eu já tive situações, né? Hoje já mudou muito, né? Mas quando a gente começou com a agência, que realmente até. Esses erros, tá, gente? A gente tá trazendo pra vocês, mas muitos a gente já cometeu e por isso que a gente não quer que vocês cometam, né? Às vezes por não ter ali um cliente ideal bem definido, então a gente já passou bastante por isso. Mas de você ativar a campanha e no outro dia, poxa, mas não chegou nenhum lead. Enfim, então hoje assim, né, eu acho que realmente hoje as pessoas, eu não sei, né, Alex, eu não sei se é a questão de conteúdo, tem muito conteúdo na internet, como as pessoas passam em relação a resultados imediatos, investir. Eu vou falar do tráfego pago, tá? Porque eu acho que o tráfego pago, o nome mesmo diz, né? É um investimento que você faz nas plataformas de tráfego. Então vamos lá, investimento. Se é um investimento, não é que esse retorno seja Garantido. garantido, né? Nós temos projeção, aqui nós temos, né, Alex, planilha de projeção, nós temos estratégia, nós temos testes validados, porém, a gente sabe que cada caso é um caso. Então, assim, se a gente puder fechar esses 7 pontos que nós descrevemos aqui com vocês, é que você precisa de tudo na internet, precisa de uma maturação. Lógico, a gente tem clientes aqui, gente, que a gente conseguiu o resultado no primeiro mês. Isso está muito vinculado à oferta e demanda, né? Isso, Às de vezes o oferta e cara demanda. o público dele estava ansioso por aquele produto. Exatamente. Então, assim, por exemplo, uma coisa que acontece muito, Alex, é tipo, no primeiro mês a gente, pô, ter um bom resultado, já no segundo a gente tem uma queda, aí, caramba, o que a gente errou, aí vai, ajusta de novo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, que se eu puder ajudar aqui a nossa audiência, não desista. Eu acho que o que precisa ficar claro hoje é que o investimento em marketing digital, o investimento em anúncios online, ele precisa ser acompanhado. Então, hoje começa, você definiu a estratégia, você vai acompanhar e vai otimizar da melhor maneira possível para que os resultados, se não estiver bom, a gente melhore. Então, eu acho que, em resumo, é isso. Se não tem um acompanhamento, se não tem o ajuste da rota, realmente vai desistir, porque também a empresa, as empresas realmente não, vamos dizer assim, não tem nem caixa muitas vezes para isso. Então eu acho que é isso. Então, desse ponto aqui, o que eu trago é que você precisa acompanhar e ajustar, métricas e ajuste. E assim, eu vou até trazer mais, né, Alex, um caso interno nosso. Nós fizemos há pouco tempo atrás um investimento em um outro tipo de funil de vendas que não deu certo. E qual foi a decisão minha e do Alex? Nós sentamos, teve uma maturação, né, Alex, né, de quase mais de 6 meses, implantação, a gente seguindo, a gente analisando dados, e não fluiu, não deu certo. E aí nós resolvemos o quê? Vamos mudar a estratégia que não deu certo. Não desistir do processo, né? Exatamente, Ajustamos o funil, né? Então, assim, exatamente. o resultado e aonde a gente quer chegar não mudou. A gente está ainda na jornada, nesse produto, né, em específico, e o que mudou foi a metodologia, mudou foi o fluxo e o funil. Então, uns 6 meses implementando uma estratégia, mudamos a estratégia, mas a gente sabe que o resultado vem com a consistência. E eu quero provocar ainda mais, você que está nos ouvindo agora, que no mundo físico você compra uma franquia
E você tem ali o tempo de retorno de 2, 3 exatamente. anos. Você abre um empreendimento, você sabe que aquele O empreendimento você retorno, faz, se você fez o cálculo do retorno, você sabe que vai durar ali, dependendo do investimento, 5 anos. Então, assim, é variável, logicamente, de acordo com o teu negócio. E aí, de novo, eu acho que a gente tem que tirar esse romantismo da sim, internet, do sim. digital, que você colocou. Não é uma máquina de fabricar dinheiro, né? Coloquei X reais, voltou 2x, 3x, 10x e imediatamente. Acontece, acontece. Mas isso não é regra, isso é exceção, isso é fora da curva e depende muito do nicho e às vezes a gente nem conhece o bastidor de fato, o que está acontecendo. Então, é importante você saber que sim, a internet é a sua maior oportunidade. Você precisa, se você não quer ver o seu negócio minguar, falir, morrer, você precisa estar na internet. Entretanto, é uma maturação como um negócio físico. A Exatamente. diferença é que você não tem um endereço com número, com CEP, e tem inúmeras oportunidades maiores do que o físico, porém, você precisa ter essa consistência, essa maturidade para entender isso. Exatamente. Então vamos Bora. recapitular os 7 pontos. Então, achar que só postar no Instagram já é marketing digital. Então, analise qual a melhor rede social, onde seu público-alvo está para você tomar essa decisão e seja estratégico. É não definir o público-alvo, talvez esse seja um dos principais erros dos donos de empresa. Então, defina seu público-alvo, dores, desejos, onde ele está, para que você consiga definir talvez até o restante de todos os itens. Não investir em tráfego pago, então se pode ser que a sua empresa ainda não esteja no momento, mas como nós falamos, existe hoje uma oportunidade de que com investimentos até um pouco baixos, né? Realmente hoje pequenas empresas, pequenas e médias já estão ali bem concorrendo com os grandes. 4, ignorar a importância de um site ou de uma landing page. Então a gente acredita que esse é um dos grandes braços assim do marketing. Toda empresa precisa de um site, precisa de uma landing page. Não ter um processo de vendas estruturado. A gente sabe que esse é um assunto um pouco mais profundo, mas se você não tem, você já precisa olhar, e se você hoje já aplica algum, analise para ver se você precisa fazer algum ajuste no seu funil. Não criar conteúdo estratégico, então, como nós mencionamos aqui, pense bem, hoje o principal é conteúdo de topo, meio e fundo de funil. E não desistir, como é que é? Não desistir é uma opção, tem uma brincadeira, então realmente a gente acredita que existe uma maturação dentro do marketing, quando a gente leva a nossa empresa pro digital, e o que nesse ponto que a gente quer enfatizar é que acompanhe e analise os dados e faça os ajustes necessários. E agora, qual é a nossa... De todos esses pontos, você verificar, né, Alex? Qual que... Acho que o mais importante agora é você tomar nota desses pontos, ver qual que está mais frágil. Não corra para acertar tudo, escolha Sim, um, acerte esse um, depois acerte o outro, vai melhorando. Porque esse é uma sequência bastante assertiva para você estruturar. Faz sentido para você? Escreve aqui para gente nos comentários, comente, compartilhe, convide seus amigos empresários para estarem aqui também com a gente nesse bate-papo do MVL. e nos siga. Nos siga para acompanhar os próximos episódios. Exatamente. Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, visite também o site da convergeads.com.br. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado, até o tchau. próximo.